Oi, gente! Começando agora mais um Unieducar Entrevista. E o nosso tema de hoje é desenvolvimento sustentável. Para falar sobre esse assunto, recebo aqui Marcelo Pamplona. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Ele que é engenheiro mecânico, pós-graduado em gestão ambiental e professor da Unieducar. Perfeito. É um prazer estar aqui participando dessas entrevistas, né? Um novo conceito até de a gente estar divulgando o nosso trabalho, também ao mesmo tempo já educando um pouco as pessoas que nos assistem com o tema em questão. O prazer é meu em recebê-lo. Muito obrigado. Inclusive, esse tema desenvolvimento sustentável, que é o nosso tema de hoje, né, dessa entrevista, é também o tema de um dos cursos do Marcelo. Perfeito. E é o momento da gente falar um pouco desse curso, desse tema tão importante de ser discutido. E eu começo perguntando o seguinte, Marcelo, o que é exatamente desenvolvimento sustentável? Bom, esse tema é um tema que já vem circulando, né, na história da humanidade desde meados de 50, né? Mas teve uma presença maior na Conferência de Estocolmo, que foi em 72, quando começaram a realmente falar sobre o tema, visto que em alguns locais já se percebia, né, uma degradação ambiental mais acentuada, né? Como a gente pode ver, o ser humano sempre produziu para consumir e nunca se preocupou realmente em manter a sua fonte geradora de recursos, né? Após a Revolução Industrial, onde praticamente a população e o consumo teve um boom muito grande mundial, né, percebeu-se uma carência maior dos recursos, maioria vindo da natureza, para suprir essa demanda crescente da população. Basta ver que a população até 1700 tinha 1 bilhão e poucas pessoas, né? Com menos de 100 anos depois, passou para quase 6 bilhões. Então, ela quase que triplicou, né, em menos de 100 anos. Então, a demanda foi muito grande, né? Então, esse tema, o que seria desenvolvimento sustentável, é basicamente, que foi muito reforçado também num relatório chamado Brundtland, em 87, se não me engano, e que é o quê? É você conseguir absorver toda a sua demanda de recursos naturais para suprir o seu consumo atual no momento e ao mesmo tempo também garantir esse consumo, essa abastecimento de recursos para as futuras gerações, né? Então a grande preocupação era essa, era garantir para hoje e para o amanhã, né? Que nós estamos num ritmo tão elevado, tão acentuado, que se continuarmos como estamos, não vai sobrar nada para amanhã, né? Então esse tema foi muito focado nesse relatório, Brundtland, e depois na Eco 92, no Rio, né, recebeu mesmo a constituição formal, que é essa que eu te falei. E inclusive esse momento que a gente vive de pandemia é um momento ainda, como é que eu posso dizer? É um momento perfeito para isso ser discutido, né? É um momento ideal para que isso seja debatido nas escolas, nas instituições de um modo geral, em casa. Fala um pouco para a gente de como isso tem sido na pandemia. As pessoas têm mudado a mentalidade quanto a isso? A gente percebe que na pandemia houve alguns movimentos que focaram nesse desenvolvimento mais sustentável, né? Outros não. Então, assim, o ser humano ainda tem essa visão imediatista. Então, ele pensa muito no hoje e esquece do amanhã. Então, na pandemia, vários setores realmente vendo a necessidade de melhoria para poder atender a demanda que aumentou em vários setores, né? Começaram um trabalho diferenciado. Basta ver que na pandemia aumentou bastante. Uns setores, logicamente, reduziram o consumo, né? E outros aumentaram consideravelmente, né? Então, ao mesmo tempo, na pandemia, a gente usou menos o carro, usou menos o veículo de locomoção, né? Porque passou muito tempo dentro de casa. Ao mesmo tempo, a gente consumiu bastante embalagens de papelão, de plástico, pelas entregas que foram feitas, né, Descontou em em outras áreas, outra né? área. Ao mesmo tempo que a gente viu recursos naturais por pouca
pouca presença do ser humano naquela região, melhorar a sua capacidade, né, de limpeza, de autolimpeza, né, a gente percebe que aumentou lixos justamente por essa geração extra em outros setores. Então, assim, nós vivemos ainda muito nesse balanço, né? Como eu falei, uns setores aumentaram, outros diminuíram. Mas eu acredito que a tendência de melhoria é bastante agora. Porque, por exemplo, você, antigamente, nessas grandes multinacionais, constantemente estava viajando para reuniões, para Isso. conferências, né? E agora, com a pandemia, acelerou um processo de conferências online, de presenças online, de bate-papos online. Então, acredito que essa é uma volta, é um caminho sem volta, entendeu? Então, as grandes empresas vão evitar ao máximo esse deslocamento, que você já reduz nos voos que você faz de avião, né? Nos trajetos de carro, né? Então, toda essa movimentação humana, esse deslocamento, queira ou não queira, gera fontes poluidoras e gera movimentos poluidores que serão reduzidos bastante, consumo de energia, né? E aí vai em inúmeros setores. Né? Então, acredito que a tendência hoje em dia, muito home office, né, agora, então as pessoas estão saindo menos de casa, estão pegando menos ônibus, pegando menos automóvel. Então, eu acho que foi uma tendência boa, que eu acho que vai agora perdurar para muito tempo, e muitas vezes até irreversíveis. Né? Mas, como eu falei, temos que ter cuidado com o outro setor, né, que pode gerar resíduos muito maiores e pode contrabalancear esse equilíbrio. Um dos pontos do seu curso Sim. que você aborda são as bases, né, isso, as bases do desenvolvimento sustentável. Sim. Queria que você explicasse quais são essas bases para gente. Basicamente são três bases, né? É importante para esse desenvolvimento sustentável focar em três bases. É econômico, a base social e a base ambiental. Porque não tem como você desvincular essas três bases quando você fala em desenvolvimento. Sim. O ser humano desenvolve para quê? Para gerar mais riqueza, para gerar mais consumo, para gerar mais recursos e para gerar mais retorno financeiro. Né? Ao mesmo tempo que ele aumenta esse consumo, essa produção, né, tem o outro lado que sofre o impacto social e o impacto ambiental. Então, o equilíbrio desses três pilares é muito importante. Você criar desenvolvimento onde você pode agregar na sociedade um bem-estar como um todo. Né? Muitas empresas hoje em dia trabalham com sistemas de gestão onde focam muito isso, a gestão ambiental, focada nas normas de qualidade ISO 14000, e também o bem-estar humano. Né? A pessoa está bem consigo mesma para estar executando aquela função, executando aquela habilidade profissional que ela foi demandada. Sim. Então, as empresas procuram esse entrosamento com a comunidade. Tem muitas ações sociais. Às vezes, as empresas procuram colocar creches para os funcionários da empresa, né? Para poder não perder o vínculo da família com os filhos. Então, é muito importante esses três pilares. Ao mesmo tempo, você precisa gerar mais economia, mas não pode esquecer a sociedade como um todo, ao redor daquela empresa, daquela indústria, daquele ambiente de geração econômica, e também não esquecer o meio ambiente, que é o maior impacto. Né? A gente sabe que, uma vez o ambiente degradado, são recursos essenciais para a geração de riqueza que se perdem. Né? E aí não tem como voltar atrás muitas vezes. A gente está passando por um momento também de uma demanda grande, que o impacto que gera é a questão da própria criação de gado. Né? A gente vê no Brasil agora, e tem hoje vários programas que mostram isso, né? O Brasil está sofrendo um impacto muito grande ambiental. Né? E a nossa cultura da agricultura é muito focada na pecuária e na monocultura. O Brasil hoje em dia é o maior exportador basicamente de quê? De soja. Lógico que tem outras commodities como álcool, como tem algodão, muito menos, em escala muito menor. Mas o Brasil é conhecido mundialmente porque é o maior fornecedor de carne e de soja. Né?
E isso, para o meio ambiente, é uma coisa, impacto muito grande. Porque você tira toda uma mata virgem, né? Para você, no lugar de mata, botar um pasto para você criar gado. Por incrível que pareça, o gado, por N gases que ele provoca, do metano das fezes do gado, né? E outros impactos também nos lençóis freáticos, é muito mais poluidor do que uma indústria jogando fumaça a todo vapor. E é importante a gente saber disso porque é uma informação que Então, ninguém assim, leva em consideração, né? o impacto da criação de gado mundial, ele é muito maior, é 3 vezes maior do que todas as indústrias do mundo poluindo, né? E a gente esquece disso aí, né? Então, na hora que a gente foca muito na cultura e cada vez mais se incentiva a comer carne, comer carne, comer carne. Não que eu não gosto de carne também, né? Mas nós estamos consumindo muito, entendeu? Isso aí. É muito focado nesse consumo. Teria que diminuir esse consumo, Diminuir esse né? consumo de maneira mais racional, né? Inclusive tem campanhas nos Estados Unidos, na Europa, de você passar um dia na semana sem carne. Pelo menos, Para né? poder reduzir mais esse consumo e você conseguir reduzir a produção também por consequência. Parece pouco, mas já é um grande passo, né? Sim. E tudo isso, como eu falei, naquele tripé que é importante. É você também, ao mesmo tempo, focar o seu meio ambiente, focar a sociedade como um todo e o desenvolvimento econômico. Nós temos que gerar economia, aumentar a economia, mas sem pensar no nosso entorno social, na comunidade que estamos inseridos e no meio ambiente. E também eu gostaria de entender mais, professor, a respeito do mercado de carbono e aquecimento global, que também são dois pontos importantes que você fala e aborda no curso. O mercado de carbono, as empresas estão fazendo basicamente isso. Eles desenvolvem atividades paralelas à sua atividade, onde ela vai gerar um benefício para a natureza. E dessa forma, ao mesmo tempo que eu vou consumir esse oxigênio, eu vou consumir esse recurso, mas em troca eu estou fazendo uma ação onde eu vou gerar um futuro para a natureza benéfico. Sim. E aí você faz essa soma, certo? Do que eu consumi e do que eu gerei. E você ganha créditos de carbono em relação a isso. Então, eu estou tirando, né, da natureza gases importantes, mas estou repondo esses gases de uma outra forma, de uma outra ação. Ou mesmo, não só gases, mas outros recursos que podem gerar esse crédito para a empresa. E esses créditos de carbono, hoje em dia, virou até um marketing, né, para vender o seu produto. A gente sabe hoje em dia que o produto que não tem um selo verde, ele não é muito bem visto no mercado. E as pessoas estão exigindo mais os consumidores. Eles estão exigindo alguma ação por parte das empresas, onde ele pode até consumir de maneira mais tranquila, né? Com a consciência mais leve, né? Então, para você ter ideia, a Europa hoje em dia, quase todos os produtos brasileiros que vão para a Europa, grande maioria, precisam desse selo verde. Para cada tipo de produto existe uma norma regulamentadora, né? Onde precisa atender aquelas regras, né? Para poder eu vender a minha carne, eu preciso fazer em contrabalança uma outra ação para melhorar essa carne, né? O impacto dessa carne no meio ambiente. E assim vai. Frutas, legumes e todo tipo de material, até mesmo produtos manufaturados, né? Tem que se mostrar que eu fiz uma produção limpa, né? Que eu gerei o menor possível impacto na natureza, que eu reciclei a minha água, que eu reciclei a minha fumaça que eu boto para fora, né? Eu filtrei minha fumaça para fora, que eu fiz uma produção limpa para que esse produto seja comprovado e que seja recebido em outros países lá fora. Então é muito importante essa questão do crédito de carbono por isso, porque você, ao mesmo tempo que você polui um pouco, mas você faz ações, né, para melhorar aquele recurso que você utilizou. E outra questão que você falou, qual foi? Que são dois pontos que você aborda. É o aquecimento global e o mercado de carbono. Global, pois é. Isso. Tem muito a ver também com o que eu falei há pouco tempo, né? A relação do gado. Uma coisa tem relação com a outra direta, né? Aquecimento global é uma coisa que a gente percebe no dia a dia. E se fala muito sobre esse tema. Mais do que nunca. Acho que até agora teve uma reportagem há pouco tempo, né? Na série aí, mostrando justamente isso, né?
quais impactos que nós vemos agora, recentemente, né, devido ao aquecimento global. São queimadas fora da época, né? Todo ano a Califórnia sofre, a Austrália sofre de queimadas gigantescas, onde matam pessoas, destrói casas. O Brasil passou por duas queimadas seguidas agora no Pantanal, né? Uma esse ano e a outra foi muito grande no ano passado. Então, o nosso clima está sofrendo muitos impactos, né? De extremo frio em algumas regiões, extremo calor em outra região. Isso, tem Né? até alguns estados nevando, né? Nevando no Brasil, que a gente, é muito raro ver isso Muito aí. difícil. Ver muito aquela geadazinha, Sim. mas não neve caindo de verdade, né? Então, são questões que o aquecimento global impacta diretamente nesses fatores, né? Então, como eu disse, as questões do gado, as questões do consumo exacerbado de combustíveis fósseis, né? Combustíveis que a gente sabe que um dia vão acabar, não são renováveis, né? Tudo isso vem gerando esses problemas que cada vez mais afetam a natureza. A gente vê locais que já estão sendo submersos pela água, né? Pequenas ilhas ali na Polinésia, aquela região, que já estão subindo muito o nível de água. Então, são impactos grandes que a gente sabe que nós, se subimos até 2040, 2050, mais ou menos a temperatura da Terra em mais 1 grau ou 1,5 graus, a gente pode elevar os oceanos em quase 1 metro, 1,5 metros. Né? E isso, 1,5 metros, para muitas regiões litorâneas, vai ser um desastre, de tsunamis e devastações. Então, o controle do que a gente bota para o meio ambiente é muito grande. Tem que ser muito bem feito, tem que ser muito bem consciente. Porque, do contrário, realmente, os impactos só tendem a crescer. Né? E eu acredito que se nós começarmos ações para ontem, né, mas ações pontuais em todo canto, a gente vai ter bons resultados. Né? Nessa parte de gestão ambiental, a gente tem uma frase que é muito importante. Pense localmente para ter resultados globalmente. Então, enquanto não pensarmos em fazer a nossa parte aqui, na minha casa, na sua casa, no nosso bairro, na nossa região, jamais teremos resultados globais. Não tem como o mundo inteiro agir de maneira simultânea para resolver umas questões. Então, cada um tem que fazer a sua parte, seja na reciclagem de lixo, seja no menor consumo do seu automóvel, melhorar, andar mais de bicicleta, né? Que só tem fatores bons para bicicleta, você não gasta combustível, você faz exercício e polui menos, entendeu? Isso. E Fortaleza, dando um exemplo, Fortaleza está com vários quilômetros já de ciclofaixas, né? É muito importante isso aí. Então, aumentar a demanda e baratear o custo dos consumos a compra de carros elétricos, né, que é importantíssimo no Brasil. Sem dúvida. A gente vê também um grande movimento no Ceará somente de uso de energia solar, né, que é uma energia riquíssima, uma energia barata, assim, você não gasta para nada, é infinita o uso da energia solar, como também dos ventos, né, são fontes inesgotáveis de energia. A gente continua querendo utilizar os combustíveis fósseis, porque tem por trás toda uma cadeia também econômica muito forte, que a gente sabe que não é fácil quebrar essa cadeia, né? Então, é uma coisa importante para se fazer, para se agir, né, como eu falei, para que nós tenhamos um futuro para as próximas gerações mais confortável, né? Professor, quando a gente fala em cada um fazer a sua parte, começar de casa, não é uma tarefa fácil, até porque a gente sabe que não existe essa educação, não existe essa cultura, né, na nossa educação. Eu queria que você avaliasse como isso é feito hoje no Brasil, né, e de que forma deveria ser feito. Sim. Como é feito, como deveria ser feito e por onde começar, por onde os professores, educadores começar a debater esse tema. É um tema que já vem há muito tempo sendo debatido em várias rodas econômicas, em várias rodas sociais. Existem movimentos muito bons já acontecendo no Brasil, né? Inclusive na nossa região. Quando a gente pensa muito hoje em dia nas escolas profissionalizantes, nas escolas esportivas, né? Aquelas comunidades que são muito feitas em movimentos comunitários, todos esses movimentos sempre têm a vertente ambiental. Né?
Você vê escolinhas de surf em Fortaleza, eles ensinam as crianças carentes a surfar e, ao mesmo tempo, ensinam eles também a ter essa consciência ecológica, porque sabem que eles vivem do oceano. O lazer deles é o oceano. Né? Então, tem que ter um oceano limpo para fazer isso aí. Então, tem uma boa participação nesse tipo de serviços comunitários, que todos eles normalmente pregam essa questão ambiental, né? Aquela consciência ecológica das próximas gerações. Mas eu acredito que isso é muito mais forte isso aí. As escolas ainda pecam muito e não tem uma disciplina exclusiva para falar sobre o tema, certo? Era para ter, como você tem a geografia, a história, né? Uma disciplina ambiental, onde se converse sobre isso, onde se mostre os números atuais mundiais em relação à poluição. A criança já vai crescendo com né? essa consciência ecológica. Entendeu? Então, as escolas precisam ter um papel mais forte, mais firme, para fortalecer essa consciência ecológica nas crianças. E criança, a gente sabe, quando ela aprende cedo, ela leva para a vida inteira. Sem dúvida. Se ela aprende errado, ela vai levar errado a vida inteira. Né? E também no nosso entorno, né? Nos condomínios, procurar ter mais ações de separar lixo, de fazer uma limpeza, usar recursos melhores, né? Gás natural, entendeu? Energia solar, né? Energia solar. A gente vê agora o movimento também em alguns condomínios, onde existem fazendas solares no interior do estado, e eles compram essas fazendas, eles alugam para gerar crédito de energia e aí lançar na rede. Então, não tem como colocar energia solar no condomínio, você compra a energia das fazendas e abate do seu consumo no condomínio. Então, você consegue fazer tipo um crédito de carbono, como eu falei, entendeu? Sim. E é muito importante isso, a gente aumentar essas ações, sim, que venham a ajudar no consumo exacerbado de combustíveis que não fazem bem para a humanidade. Então, começar aí, no local, como eu falei. Dentro de casa, nas escolas, né? Na sua sociedade comunitária perto de você, que a gente vai conseguir aumentar isso aí. Mas o principal é as escolas realmente incluírem esse tema constantemente, seja uma disciplina semanal ou quinzenal, ações sempre mensais na escola, vamos fazer hoje uma limpeza de uma praia, que é importante as crianças sentirem o impacto que estão sendo gerados, né, com um consumo muito grande dos bens, e eles sentirem isso e tomarem ações para evitar isso aí. Né? Então, no pouco que teve na escola do meu filho, ele era menor, eu me lembro que ele foi uma das pessoas que me falou: papai, vamos botar o lixo aqui, um papel aqui, né? Aí são uns anos atrás já. E ele já cresceu com essa consciência. Hoje meu filho é adolescente, ele já tem uma consciência ecológica muito grande, de não querer sujar, de poluir. A gente vai numa praia, ele pega um papel no chão, ele guarda, bota no lixo, porque a sementinha que colocou naquela época, quando tinha 6 anos de idade, ficou na cabeça dele. Né? Mesmo tendo gerado ações constantes na escola, mas bastou uma sementinha para gerar essa ação na cabeça dele. Isso é muito importante. Essa sementinha, desde cedo nas escolas, para gerar consciências melhores ambientais nas crianças. Né? E aí, com pouco tempo... adultos melhores também. E com pouco tempo a gente já consegue ver esses resultados. Com certeza, né, Marcelo? Isso. Fala pra gente como é que funciona isso. A natureza é muito sábia. Né? A gente basta ver que na pandemia, um exemplo foi Veneza, que com um mês de ninguém trancado na Itália, em Veneza, os mares de Veneza ficaram transparentes, voltaram a ser transparentes. Então, a natureza, ela se regenera muito rapidamente. Né? É só mesmo o homem fazer a ação que precisa ser feita. Então, acredito que se a gente começar a agir mesmo de maneira concreta e bem estruturada, bem embasada, né? Que seja duradoura essas ações de consciência ambiental, de ações ambientais, né? Eu acho que nos próximos 30 anos vamos ter bons resultados já bem rápidos em relação a isso. Isso é maravilhoso, Sim. Né? A gente está chegando ao fim, mas antes de encerrar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem, pode também deixar uma dica de como começar, né, essa mudança no Sim. nosso dia a dia, e também falar para as pessoas que nos acompanham
adquirir o curso Desenvolvimento Perfeito, Sustentável, né? isso, Que as pessoas com certeza vão sair desse curso aí ainda mais conscientes. com certeza. Conheço o curso, né? É um curso que a gente fala de tudo que a gente falou agora, né? Bem mais aprofundado, de vários outros temas que não abordamos aqui. E que comece a praticar o que vocês virem no curso. A gente, como eu falei, temos que plantar uma semente local dentro de nós, nas pessoas ao redor, para que as futuras gerações consigam usufruir do que nós temos hoje em dia, né? Dessa riqueza belíssima que é o nosso planeta Terra. Então, conheçam o curso, tem cursos interessantíssimos na nossa plataforma, assim como o meu tem outros maravilhosos, e vale a pena você conhecer mais esse tema e praticar esse tema, que esse tema vai garantir a nossa existência futura. Perfeito? E pequenas atitudes, Pequenas né, professor? atitudes, Que a pessoa isso. pode fazer no dia a dia, que já vai Separar ter um seu impacto. lixo, andar menos de carro, usar mais bicicleta, são ações tão fáceis que você bota na sua rotina e que vai ter grandes impactos futuros. Economiza, por um lado, ajuda nesse desenvolvimento sustentável. Se exercita muitas vezes, né? Se exercita, dá o exemplo Dá o para o exemplo. filho, né? Sim, Essa questão do exemplo também é importante, Marcelo. muito. Aquela questão, faça o que eu digo, não faça o que eu faço, né? Então, assim, ou desculpa, ao contrário. Não, essa frase não pode, Não né? pode, não pode. Sempre assim, o exemplo é bem mais forte do que Isso. palavras. Sem dúvida. Eu falar uma coisa e agir, meu filho vai ver o que eu fiz e não o que eu falei. Então, as ações são muito importantes. São essenciais para que a gente consiga realmente uma geração mais engajada nessas ações sociais, porque são o futuro do nosso planeta. Olha, que bacana. Foi um prazer entrevistá-lo. Igualmente. Entender mais sobre isso. É um tema que, de fato, precisa ser mais discutido, ser mais falado. É necessário que as escolas incluam Sim, essa disciplina perfeito. para que as crianças de pequenininho, né, professor, já consigam ter essa consciência. E já haja de maneira correta. Que bacana. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço, foi um prazer. Foi um prazer todo meu. Tenho certeza que quem nos acompanhou já está curioso, já vai querer adquirir o curso Desenvolvimento Sustentável do professor Marcelo Pamplona aqui na Unieducar. Vai lá, adquira o seu também. E é isso, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada aí pela audiência de vocês. E até o próximo Unieducar Entrevista.